Todo mundo fala da inteligência artificial como o futuro brilhante da humanidade, o próximo salto da civilização, a promessa de uma vida mais fácil, mais rápida, mais produtiva. Mas ninguém fala do vazio. Sim, o vazio, aquele silêncio que fica quando as máquinas começam a pensar por nós. Aquele desconforto que aparece quando percebemos que já não precisamos mais criar, porque a própria tecnologia cria em nosso lugar. E é aqui que a máscara começa a cair. Porque por trás de todo esse discurso de inovação existe uma pergunta incômoda. Se até a nossa criatividade foi terceirizada para algoritmos, o que ainda nos torna humanos? Você já percebeu como o discurso sobre a IA é sempre sedutor? É vendido como uma libertação. Agora você pode escrever um livro em minutos. Agora você pode compor uma música sem nunca ter estudado música. Agora você pode criar arte sem nunca ter sentido o peso de uma emoção verdadeira. Mas será que é libertação ou é prisão? Olha ao redor. Estamos cada vez mais cercados por conteúdos gerados em massa, vídeos automáticos, músicas que soam todas iguais, imagens perfeitas demais para carregar em verdade, um mar infinito de produção, mas um mar raso em que ninguém mergulha. O problema não é a tecnologia, o problema é a ilusão de que mais eficiência significa mais vida, mas viver nunca foi sobre eficiência, viver sempre foi sobre dor, tentativa, erro, sobre o peso de sentir. Uma canção que nasce de um coração partido nunca será igual a uma melodia cuspida por linhas de código. Um texto que sangra no papel nunca será igual a um parágrafo montado em segundos por um algoritmo. E, no entanto, estamos aceitando essa troca. Por quê? Porque é mais rápido? Porque é mais confortável? Porque dói menos. Mas o que não dói também não transforma. Aqui está por armadilha. Quanto mais deixamos que a IA pense por nós, menos pensamos de verdade. Quanto mais deixamos que a máquina crie por nós, menos sentimos a urgência de criar. E aos poucos, algo dentro de nós começa a morrer. Não é só sobre empregos que desaparecem, é sobre sentidos que se dissolvem. Você já se perguntou por que tanta gente se sente perdida, mesmo cercada de tecnologia? Por que as redes sociais estão lotadas de vozes, mas tão poucas de alma? Por que, mesmo com tanto conteúdo ao nosso alcance, a sensação é de que nada nos preenche? É simples, a abundância não gera sentido, ela apenas gera excesso. E o excesso, quando não encontra profundidade, vira vazio. A inteligência artificial é só o mais novo espelho dessa crise. Ela nos mostra uma humanidade obcecada por produtividade, mas incapaz de se encarar no espelho. Ela é o sintoma de um mundo que prefere a perfeição mecânica à imperfeição humana. Mas talvez seja justamente na imperfeição que a vida mora. Na pausa entre duas notas musicais, no erro de um pincel que cria uma nova estética, no tropeço de uma frase que se torna poesia. As máquinas podem imitar tudo isso, mas sentir? Sentir ainda é uma exclusividade nossa. Ou pelo menos era. O verdadeiro perigo da inteligência artificial não é roubar empregos, é roubar a coragem de sentir. É roubar a fome de buscar significado. É transformar a vida em um looping infinito de estímulos superficiais, sem nada que nos obrigue a parar, refletir, sofrer e renascer. E talvez seja esse o maior paradoxo. Quanto mais a tecnologia promete nos dar tudo, mais ela nos devolve. Nada. Se você também sente essa inquietação, se também percebe que existe algo errado no meio de tanto otimismo tecnológico, fica aqui comigo. Porque neste vídeo a gente vai descer fundo nesse abismo entre a eficiência tecnológica e a decadência humana. E o que você vai encontrar talvez não seja bonito, mas com certeza é real. Você já percebeu que nunca estivemos tão cercados de tudo e ao mesmo tempo tão vazios de qualquer coisa? É o paradoxo da nossa era. A inteligência artificial veio como promessa de abundância, mas a abundância não trouxe significado. Ela trouxe saturação. E o que é a saturação se não outra forma de silêncio? Hoje, qualquer um pode produzir música em segundos, qualquer um pode gerar imagens infinitas. Qualquer um pode escrever um livro sem nunca ter vivido uma história. E isso deveria soar como libertação, mas soa como condenação. Porque quando tudo é possível, nada importa. Você pode abrir um feed agora mesmo e ter acesso a 1000 vídeos, 1000 opiniões, 1000 imagens.
Mas pergunte a si mesmo, quantos desses conteúdos realmente ficaram em você? Quantos mexeram de verdade com o que você é? Poucos, talvez nenhum, porque no meio de tanto barulho, até a dor perde força, até a arte perde profundidade, até o humano perde voz. Byung-Chul Han, um dos filósofos mais lúcidos da nossa época, chamou isso de a sociedade da transparência. Tudo exposto, tudo visível, tudo acessível, e justamente por isso nada mais tem peso. Ele fala de um mundo em que a informação não se acumula em sabedoria, mas se dissolve no cansaço, e não é exatamente isso que estamos vivendo? A inteligência artificial apenas acelerou essa lógica. Ela não criou o vazio, ela apenas o tornou impossível de ignorar. Pense na arte. A arte sempre foi o espaço do imprevisível, do erro que cria beleza, do detalhe imperfeito que se torna eterno. Mas o que acontece quando colocamos a arte nas mãos de uma máquina? Ela devolve perfeição. Perfeição sem dor. Perfeição sem história. Perfeição sem vida. E perfeição sem vida não é arte. É ornamento. É enfeite. É ruído bonito que não deixa cicatriz. E o humano precisa de cicatrizes. Não, a gente não lembra de músicas apenas pela melodia. A gente lembra do momento em que ela tocou a nossa ferida. Não lembramos de filmes só pelo roteiro. Lembramos da sensação de que aquilo dizia algo que ninguém tinha coragem de dizer. Mas como esperar isso de algo gerado em série? Como esperar isso de um algoritmo que aprendeu a imitar, mas nunca a sangrar? E talvez aqui esteja a tragédia. A inteligência artificial cria tudo, mas não cria nada que nos faça permanecer. Olha ao seu redor. Linhas do tempo infinitas, vídeos automáticos, imagens sem fim, parece muito, mas é pouco. É como estar em um banquete cheio de pratos repetidos, servidos em excesso, mas sem nenhum sabor novo. Você come, come, come e continua com fome. Porque a fome que temos não é de quantidade, é de sentido. E esse nenhuma máquina pode cozinhar. Aqui o ritmo acelera. Perceba como a gente já não sabe distinguir mais o que é humano e o que é artificial. As vozes se confundem, os textos se repetem, as imagens se tornam cópias infinitas de outras imagens. E no meio disso, o ser humano vai desaparecendo. Aos poucos, quase sem perceber, deixamos de ser autores para nos tornarmos apenas consumidores. Deixamos de criar para apenas pedir que a máquina crie em nosso lugar. E o que sobra? Um silêncio estranho, um vazio disfarçado de abundância. Nietzsche dizia que quando olhamos para o abismo olha de volta. Hoje, o abismo tem rosto de algoritmo. E a pergunta é, será que ainda conseguimos sustentar esse olhar? Ou será que preferimos fugir para dentro das repetições infinitas só para não encarar o fato de que estamos esvaziando a nós mesmos? E aqui está a provocação. Talvez o problema não seja a inteligência artificial. Talvez o problema sejamos nós, porque fomos nós que pedimos por isso. Fomos nós que escolhemos conforto em vez de profundidade, velocidade em vez de autenticidade, produtividade em vez de humanidade. A máquina só deu ao mundo o reflexo do que ele já queria ser. Rápido, perfeito, eficiente e vazio. E aí está o dilema. Quanto mais conteúdo geramos, menos temos o que dizer. Quanto mais imagens circulam, menos conseguimos enxergar. Quanto mais música é produzida, menos o silêncio é suportável. E no fim, a vida digital se transforma numa overdose. Tanto excesso que o próprio excesso se torna ausência. E aqui eu preciso te perguntar, você ainda sente de verdade? Ou está apenas consumindo no automático como todo mundo? O que sobra quando até a criatividade é automatizada? Essa é a pergunta que ninguém quer responder. E talvez seja porque a resposta é cruel demais. O ser humano sempre se definiu pela sua capacidade de criar. Foi assim desde as cavernas. Quando rabiscamos pela primeira vez uma cena de caça em uma parede, não estávamos só registrando, estávamos dizendo ao universo que existimos. A criação sempre foi o grito humano contra o vazio, mas agora, o que acontece quando até esse grito pode ser imitado por uma máquina? Você percebe o peso disso? Não estamos mais falando só de empregos substituídos, estamos falando da nossa própria identidade sendo substituída. Se a arte pode ser gerada em massa, sem alma, se a poesia pode ser fabricada sem dor,
Se a música pode ser composta sem silêncio, então o que significa ser humano? E aqui está o abismo. Talvez estejamos diante de uma geração inteira que nunca mais vai saber o que é lutar contra o branco de uma página. Nunca mais vai sentir a angústia de não ter palavras para expressar algo que está doendo por dentro. Nunca mais vai experimentar o peso de criar algo imperfeito, mas profundamente verdadeiro. E é justamente essa imperfeição que nos fazia humanos. Sem ela, restam apenas cópias perfeitas. Mas cópias perfeitas não vivem. Marshall McLuhan dizia que toda nova tecnologia é uma extensão do corpo humano. O telefone estende a voz, a roda estende os pés, o computador estende a mente. Mas quando a tecnologia começa a estender a alma, o risco é outro, porque nesse caso não é só uma ferramenta, é um espelho, e o espelho às vezes reflete o que não queremos ver, um humano cansado de ser humano. A inteligência artificial nos promete eficiência, mas viver nunca foi sobre eficiência. Viver é sujar as mãos, é errar, é sofrer, é não ter controle. Viver é carregar as marcas de tudo aquilo que não pode ser programado. E é isso que estamos perdendo. O futuro brilhante que nos prometeram tem uma sombra longa, e essa sombra somos nós desaparecendo dentro dele. Pense bem. O perigo não é a IA criar tudo. O perigo é a gente parar de querer criar qualquer coisa. Se tudo já existe, por que escrever? Se tudo já foi feito, por que pintar? Se tudo pode ser gerado, por que sentir? É assim que o vazio se instala. Não com uma explosão, mas com o silêncio. O silêncio de milhões de pessoas que já não encontram sentido em ser. E talvez seja esse o fim do humano. Não quando a máquina nos substituir, mas quando aceitarmos de bom grado sermos substituídos. E aqui eu preciso te deixar uma pergunta. Não para ser respondida agora, mas para te assombrar quando você desligar esse vídeo. Se a máquina pode fazer tudo, então o que resta para nós? Se a tecnologia pode imitar até a alma, será que ainda existe algo em nós que não pode ser automatizado? Ou será que, no fundo, o maior medo da humanidade não é ser dominada pelas máquinas, mas descobrir que nunca fomos tão diferentes delas assim? E se esse vídeo fez você pensar, se esse incômodo ficou dentro de você, se inscreve no Noir Analítico, porque aqui a gente não tem medo da sombra, a gente entra nela. E é só entrando no escuro que ainda dá para encontrar alguma luz.